agradecer também o convite feito à FINEP. Eu sou José Leitão Monchel, sou analista da FINEP há 33 anos, sou economista e advogado, estou trabalhando com Petróleo e Gás, Departamento de Petróleo e Gás da FINEP, existe faz 2 anos, mas nós hoje já temos a maior carteira, evidentemente, da empresa, pela expressão dos projetos e o impacto que esses projetos têm causado no país. Então não é absolutamente qualquer novidade. Eu vou fazer uma apresentação institucional e algumas vezes vou falar algumas coisas que são opiniões minhas e que não representam a opinião da empresa, ainda que esteja aqui atendendo, evidentemente, fruto da minha experiência pessoal e de algumas dificuldades que a gente tem visto nas operações, e eu espero que permitam alguns esclarecimentos. Não vou falar rapidamente sobre inovação, já foi falado bastante, mas como a FINEP vem entendendo inovação, muitas vezes é um conceito que aparentemente está na cabeça de todas, mas pode ter significados diferentes. Eu vou tratar aqui do significado mais operacional da inovação, vou tentar fazer uma ilustração do que eu estou falando e espero que com isso os senhores entendam como nós temos entendido o que é inovação. Vou falar um pouco da FINEP, para aqueles que não conhecem, os instrumentos de apoio, alguns o professor Leandro já mencionou, eu vou apenas detalhar e apresentar como funciona, os números da FINEP em termos de operação, dois programas importantes que têm sido trabalhados com a FINEP que estão dentro do programa Brasil Maior, do programa de Nova Empresa já mencionados pelo professor Leandro, e aqui eu vou estar tratando especificamente sobre aqueles programas que a FINEP opera diretamente. A FINEP, bom, começando por inovação, imagino que todos aqui tenham alguma noção de inovação. Essas são aquelas definições que estão ou na lei ou estão presentes na literatura. Para nós que trabalhamos na FINEP, a inovação ela veio mudando de conceito, ela veio mudando de conteúdo a ponto da FINEP que eu conheci quando eu cheguei lá 30 anos atrás, eu pouco falava de inovação, ainda que a FINEP tenha sido uma empresa já de inovação sem ter esse nome, há 45 anos, mas esse conceito ele veio evoluindo e eu vou tentar explicar de forma bem prática o que está acontecendo. Como eu disse, a FINEP é uma empresa de 45 anos de existência e seu objetivo é atuar em toda a cadeia de inovação. E aí é preciso a gente entender o que a gente está falando de cadeia de inovação, né? Com focos nas ações estratégicas, todas elas já mencionadas pelo Suriano. E ele já adiantou aqui fundamentalmente quais são as áreas prioritárias do governo que nós estamos atuando e tentando operacionalizar juntamente com as instituições do momento. A missão é promover o desenvolvimento econômico e social do país por meio de ciência, tecnologia e inovação, com a visão, utilizando todos os possíveis atores desse processo, ou seja, todo mundo que trabalha com conhecimento. E a visão fundamental é transformar o país por meio da inovação. As áreas prioritárias foram já mencionadas, são fundamentalmente defesa aeroespacial, tecnologia da informação e comunicação, energia renovável, óleo e gás e naval, que hoje anda junto, saúde, desenvolvimento social e tecnologias assistivas. A FINEP opera, como já foi mencionado, com 4 modalidades possíveis de operação. Ou a gente opera com financiamento, crédito, que são operações reembolsáveis. Tradicionalmente isso a gente já faz há mais de 30 anos para empresas. Financiamentos não reembolsáveis para instituições científico-tecnológicas em geral, institutos científicos-tecnológicos, universidades, etc., através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e dos mais fundos. Subvenção econômica para a empresa, que na realidade é um processo em que as empresas recebem os recursos não reembolsáveis, mas ficam com a obrigação de participarem do próprio projeto, então, portanto, são recursos que não são devolvidos, mas há obrigatoriedade de participação do outro lado, que são em áreas estratégicas definidas por meio de edital. E investimentos em fundos, que é uma atividade que a FINEP começa a retomar. Ela tem participado de fundos de risco, de capital de risco, de empresas que investem em fundos, fundamentalmente em empresas de tecnologia. Onde tem fundos que apoiam empresas de tecnologia, a FINEP está apoiando esses fundos como
funcionando como fundos de segundo nível. A ideia é financiar os fundos privados para esses fins. Mais recentemente, já estamos estudando novamente operar com participação nas empresas. É algo que a FINEP está estudando, não está entre essas 4 formas, mas de alguma forma já estamos operando quando trabalhamos com o BNDES, que faz participação no chamado capital de investimento, equity, etc. Eu tenho aí uma rápida apresentação dos números da FINEP. Isso aí é o crescimento da FINEP, das operações da FINEP na última década em valores atualizados, valores reais, ou seja, descontar a inflação. O crescimento foi de cerca de 400%. A área azul é ali das operações sem retorno, a área em verde são as operações com retorno e a área intermediária são com a subvenção econômica. Vocês podem verificar que houve um crescimento de cerca de 900 milhões no começo da década e hoje estamos operando nos últimos 3 anos acima de 3,6 bilhões de reais. O que explica esse crescimento do número de operações, além, evidentemente, nessas taxas, para além do crescimento do próprio país? Possivelmente porque mudou o conceito de operação da FINEP. Saímos de um conceito tradicional de apoio a projetos de P&D, projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico propriamente ditos, um conceito mais limitado, para um conceito de inovação que é um conceito muito mais amplo. E isso significa um aumento também do volume de operações por projeto. Os tipos de projetos que passamos a atuar, ele variou e com isso a operação, o nível de operação da FINEP também subiu. Vou dar um exemplo rápido. Há cerca de 15 anos, quando eu estava operando lá no Departamento de Tecnologia da Informação, uma operação média da FINEP, uma operação grande da FINEP, estava na faixa de 10 milhões de dólares. Hoje, uma operação média do Departamento de Petróleo e Gás e Indústria Naval está na faixa de 250 milhões de dólares. Isso significa o quê? Uma mudança do conceito de inovação. Por que isso? Porque antes nós estávamos financiando o centro de P&D. Eu posso dar um exemplo. Nós estávamos lá financiando, por exemplo, uma empresa em Santa Catarina, fabricante de terminais telefônicos, seu centro de P&D, que produzia muitos aparelhos e equipamentos diferenciados, muito interessantes, mas eu poderia dizer que 99% do produzido não era inovação. Por que não era inovação? Eles praticamente estavam seguindo aquilo que o mercado estava fazendo, eles tinham que estar atualizados em termos de produção e a única inovação que eles tinham estava fora do centro de P&D. Eles estavam fazendo uma Universidade Federal de Santa Catarina, que era já um telefone de radiofrequência com outras características que eles conseguiram fazer com um projeto sensacional. Mas, sem dúvida alguma, não era, pelo menos naquilo que a gente vê hoje com o conceito de inovação, desenvolvimento de inovação da forma que nós trabalhamos. Eu passo a dar agora alguns exemplos nos dias de hoje de petróleo e gás. A FINEP antes ela poderia estar financiando apenas um projeto, ou seja, tempo, homem-hora de preparo do projeto e desenvolvimento até colocar o projeto começar a sair da prancheta. Hoje a FINEP está financiando o primeiro navio sonda. É algo completamente diferente. Por quê? Porque existe uma curva de aprendizado, uma curva de conhecimento que é preciso considerar. Existia um gap entre aquilo que nós fazíamos na FINEP, de termos de financiamento, e o BNDES fazia financiando toda uma linha de produtos, de toda a infraestrutura, os estaleiros, etc., para se produzir navios. Mas não se fazia o financiamento do aprendizado até a fabricação do primeiro cacho, que é algo absolutamente diferente. E esse conceito de inovação, ele hoje, com esse exemplo prático que eu espero ter explicado, ele hoje é o que nos move dentro da FINEP. Ou seja, a gente não está financiando apenas P&D, estamos financiando todos os centros, evidentemente, é claro que se produz conhecimento também, mas também se produz todo o conhecimento envolvido, todo o esforço de conhecimento envolvido para a produção e absorção desse conhecimento no país.
Por isso, o crescimento do nosso ticket médio das operações, né? Ou seja, passamos a operar no nível de fazer aquilo que no país não se fazia, que era fechar esse quadro de esforço do conhecimento, que não está apenas nas pranchetas, nos laboratórios, mas também está ali na hora de começar a fazer a coisa acontecer. Financiamento reembolsável, a nossa área particularmente, ou seja, quando nós falamos em Nova Brasil, que é o crédito tradicional da FINEP, ele está financiando normalmente empresas médias, grandes e grandes empresas, né? Isso absolutamente não quer dizer que a FINEP não tenha mecanismos, eu vou dizer daqui, já foram alguns citados, para financiar as micro, pequenas empresas, né? Mas, na realidade, na nossa área, particularmente, o nosso principal mecanismo de financiamento é o Inova Brasil, que é o financiamento reembolsável para empresas que faturam acima de 16 milhões de dólares reais ano, e que vão ali até a faixa de maior do que 300 milhões, que é o que a gente chama de grandes empresas brasileiras. Chama atenção aí que o fato de estarmos financiando essas empresas não quer significar que as empresas micro e pequenas não estejam atingidas, porque dentro desses projetos, evidentemente, há contratação e subcontratação de empresas intensivas em tecnologia, empresas de software, empresas desenvolvedoras de projetos mesmo de engenharia e que, eventualmente, estão dentro dos nossos próprios financiamentos. Então, aquilo que está acontecendo é que empresas que tradicionalmente tinham dificuldade de operar com a FINEP, porque não tinham condições de garantias, recursos para garantir as operações financeiras, elas estão sendo pagas pelas próprias grandes empresas que pegam o financiamento da FINEP. O que nós fazemos é fazer a aproximação de quem tem conhecimento, em particular quem tem conhecimento dentro do setor, as empresas que estão desenvolvendo os grandes projetos nacionais. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção diz respeito àquilo que nós estamos entendendo como toda a cadeia de inovação. Quando a gente está falando de cadeia de inovação, a gente está falando de muitas coisas. Existe inovação em muitos momentos, na realidade, do desenvolvimento daquele conhecimento. Desde aquilo que a gente está chamando de inovação pioneira, e acho que o Cláudio, na primeira apresentação, foi muito feliz ao dizer que inovação pioneira não quer dizer que é invenção, que é um ineditismo total, né? Basta a gente ver os maiores produtos de tecnologia que nós estamos usando, possivelmente nos nossos bolsos, nos nossos telefones celulares, a gente vai verificar que, na realidade, de inovação, a inovação não está no ineditismo, mas está na capacidade de juntar tecnologias diversas, não é? E poder produzir alguma coisa que seja útil. E a gente está falando disso, a inovação pioneira. Inovação para competitividade é quando existe, na realidade, algo que já foi mencionado também pelo Soriano, algo que é não só o conhecimento novo ou conhecimento que está sendo aplicado pela primeira vez no mercado, mas na realidade é aquele conhecimento que precisa ser avançado para ser competitivo no nível internacional. Inovação em tecnologias críticas, que são aquelas que nós entendemos que são fundamentais para o país por força de suas desigualdades, né? Nós não somos um país, nós somos um país obrigatoriamente, naturalmente desigual e possivelmente não podemos enxergar os nossos projetos de tecnologia como por exemplo, enxergam os noruegueses na área de petróleo e gás. Nós temos que estar olhando exatamente as diferenças regionais, as diferenças sociais que estão participando desses projetos, e há coisas críticas aí que envolvem, como foi dito, o problema de formação de recursos humanos, capacitação, preparar segmentos, preparar governos estaduais, governos municipais para poder estar funcionando com esses desafios. Inovação contínua, que é aquilo que nós tradicionalmente tratávamos como P&D, que foi o primeiro exemplo que eu dei aqui. Centros de P&D normalmente estão continuamente fazendo inovações também, mas essas aí muitas vezes são incrementais, elas não são inovações radicais. E o pré-investimento, que é algo que a FINEP faz também há mais de 30 anos, que é financiar todos os projetos de viabilidade, projetos de pré-investimento, aqueles projetos que são necessários serem realizados antes dos projetos de inovação acontecerem. Então existe aí uma cadeia
E as nossas linhas de ação procuram, evidentemente, ponderar, inclusive, as taxas dos nossos financiamentos de acordo com essa cadeia. No caso, hoje nós estamos operando, nós e o banco, nessas condições. Ou seja, nós estamos falando que as taxas hoje podem variar entre 2,5% a 5% ao ano, sem correção, fixas as taxas, né? Com uma carência que vai até 48 meses, e somando carência e amortização, nós estamos falando aí de 10 anos para amortizar no total, né? Com participação da FINEP em até 90%. Tudo ali tem um até. O que tem um até? Porque, na realidade, quando nós analisamos o projeto, o que vai definir exatamente esses parâmetros é a realidade do projeto. O projeto, às vezes, ele não dura 48 meses para ser desenvolvido, não precisa ter uma carência de 48 meses. Ele se paga em menos de 120 meses, então ele não tem necessariamente que estar sendo amortizado em 120 meses. Então, na realidade, a realidade do projeto é quem fala mais alto na hora que nós fazemos uma avaliação dessas condições. E o que é financiado? Eu diria que é financiado quase tudo, ou tudo, porque aí tem outros que cabem, né? O que isso significa? Que nós, na realidade, estamos fazendo obras de instalações, financiando obras de instalações, equipamentos nacionais importados, softwares, matérias-primas, equipe própria, treinamentos, serviços, etc. O que nos diferencia aqui, por exemplo, do banco, do BNDES, que também opera conosco? Normalmente o banco ele tem uma missão que é uma missão fundamental, que é operar preocupado fundamentalmente com a capacidade industrial brasileira. Portanto, quando o banco financia, eu costumo brincar que eu digo que são os nossos primos ricos da vida da Chile, lá do Rio de Janeiro. O banco ele costuma operar preocupado com o crédito para a empresa brasileira, portanto, finamizável, né? Ou seja, operação com Finan. Isso é fundamental porque o banco tem essa missão, é criar condições para que a indústria brasileira, a indústria nacional, ela possa se desenvolver de forma eficiente. No nosso negócio da FINEP não existe essa preocupação, porque a nossa preocupação é a inovação. E inovação pode ser que você tenha que trazer os equipamentos importados mesmos, e aí a gente não pode discriminar. A nossa visão já é uma visão diferente. Nós financiamos equipamentos importados, sim. Por quê? Porque muitas vezes é aquele equipamento que é fundamental, né? Hoje na FINEP nós já estamos chegando ao ponto de imaginarmos a possibilidade de financiarmos brasileiros adquirindo empresas estrangeiras no exterior, porque aquilo significa absorver o conhecimento que falta na cadeia de inovação, né? Então, até aí estamos chegando. Por quê? Porque, na realidade, o nosso problema não é exclusivamente produzir com capacidade inovativa com a indústria nacional. É colocar o país trabalhando nos mesmos padrões internacionais e com conhecimento internacional disponível. E isso tem uma diferença, né? Então isso é muito interessante, quer dizer, o banco cumprindo a sua missão, fazendo aquilo que sempre fez, e a FINEP complementando essa missão, trabalhando naquilo que é inovação. Na semana passada, o Soriano já estava falando aqui da semana retrasada que ele teve lá no Rio, participando de uma atividade com a Suécia. Na semana passada, nós do Departamento de Petróleo e Gás organizamos com o Departamento de Petróleo e Gás, nosso congênere da Noruega, lá chama-se, a FINEP norueguesa chama-se Innovation Norway, né? Nós fizemos uma reunião técnica e fizemos comparações entre os nossos modelos de operação, que são até muito semelhantes, a maneira de trabalhar e abordar a inovação são muito semelhantes, e já pensando em quê? Em cada agência de cada país financiando o casamento, a parte nacional de cada país, no casamento entre empresas norueguesas e brasileiras, porque elas já começam a acontecer por força do pré-sal, né? Ou seja, o pré-sal é, na realidade, uma grande fronteira internacional, né, de conhecimento, porque o que está se fazendo, o que se vai fazer em termos de tecnologia de petróleo e gás é algo que não se faz no resto do mundo, pelos desafios do pré-sal. Então as inovações vão acontecer aqui e os noruegueses já sabem disso.
E o casamento entre empresas norueguesas e empresas brasileiras é algo que vai começar a acontecer mais dia menos dia. E nós estamos aí para fazer a parte do nosso lado, quer dizer, financiar empresas brasileiras que façam esse casamento. Então aí tem um exemplo do que pode acontecer. Desculpe se eu estou me alongando, me avisa, por favor. Já foi. Como é que você faz para conhecer esses programas da FINEP? Tem lá o nosso site, tem uma parte lá especificamente sobre Nova Brasil, e ali você vê a parte financiável dessas operações. O Soriano mencionou duas outras operações aí para pensarmos naquilo que estava sendo tratado nesta sessão, que era a relação com micro e pequenas empresas. Existem hoje dois novos programas que a FINEP está fazendo, que é exatamente descentralizar a operação. Então nós estamos utilizando as agências de fomento estaduais, os bancos de desenvolvimento estaduais, transferindo recursos e somando com os recursos dessas próprias agências para fazer operar em nível e com mais rapidez, em nível com as pequenas e médias empresas. Ou seja, a FINEP hoje está trabalhando também descentralizando e desonerando as operações de forma local. Então, cada dia mais a FINEP vai estar também operando através de um sistema que chama-se InovaCred e que está começando a funcionar com os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento dos diversos estados brasileiros, e a gente está imaginando aí fazer circular algo, para começar, algo em torno de 150 milhões de reais. Adicionalmente, existe um programa chamado Tecnova, que é uma subvenção econômica também para micro e pequenas empresas, em que aí é aquele modelo que eu falei. São editais em que as empresas apresentam projetos inovadores e que são analisadas e classificadas e passam a receber a subvenção econômica de acordo com a qualidade dos projetos apresentados. Eu não queria me alongar muito, mas eu só queria chamar a atenção para alguns problemas que nós estamos vendo. Aliás, eu queria falar aqui rapidamente sobre o programa InovaPetro, já que nós estamos falando aqui de petróleo e gás, que é exatamente algo que o Soriano já aventou e que hoje já é parte do conceito que passou a ser adotado posteriormente pelo Inova Brasil, Nova Empresa, né? Que é exatamente selecionar planos de negócios com a participação FINEP e BNDES, e aqui no caso do InovaPetro 1, nós já estamos preparando um segundo edital do InovaPetro 2, né? Fazendo desenvolvimento da cadeia de fornecedores de petróleo e gás, visando aumentar a política de conteúdo local. Como é que a gente opera? A gente opera com a integração, na realidade, dos diferentes instrumentos de financiamento. Então, a operação de crédito tem na FINEP, tem no BNDES, participação acionária que hoje tem exclusivamente no BNDES, a Petrobras aparecendo aqui tecnicamente ou informando, acompanhando o desenvolvimento técnico, que é aquilo que ela ainda é certamente a maior operadora, então ela, na realidade, é quem está resolvendo, em grande parte, o problema da cadeia produtiva brasileira, a cadeia industrial do petróleo e gás, e, eventualmente, estudando a possibilidade de garantir a compra desses equipamentos. Nós operamos também com recursos não reembolsáveis, tanto FINEP como BNDES, porque ambos têm programas junto às universidades e centros de pesquisa, e recursos não reembolsáveis para a empresa, que é o caso da subvenção econômica, que é exclusivamente FINEP. O que a gente faz? A gente faz editais também, com programas definidos conjuntamente entre as três instituições, definimos fundamentalmente aquilo que é preciso fazer o mais rápido possível nessa política, nessa estratégia da Petrobras para os próximos 20 anos, e a partir daí as agências, BNDES e FINEP, vão verificando aquilo que vão financiar. Nós já sabemos o que interessa para cada uma, temos uma relação íntima já trabalhando juntos, e a gente define o que a gente chama de plano de sustentação econômica da empresa. A gente entra, cada um participando naquilo que entende que é fundamental e que pode facilitar a operação. Quais são as dificuldades que nós estamos entendendo para o país para a operação? Aqui eu tenho o que aconteceu, vou me alongar, mas nós atendemos na primeira rodada, a demanda total foi de quase 3 bilhões de reais, com um ticket médio de 74,5 milhões
o projeto, foram apresentados 62 projetos em 3 linhas temáticas que foram definidas conjuntamente com as instituições. Nós estamos operando a primeira rodada do Nova Petro, já foram selecionados cerca de 20 daquelas 62 empresas, dos planos de negócios. Nós estamos numa fase agora de avaliar os planos de negócio. Primeiro, elas apresentaram cartas de interesse, manifestação de interesse, e agora detalharam os planos de negócio para a gente estudar como é que vai ser financiado por cada agência. Basicamente é isso. Eu queria só terminar falando de 2 coisas que eu entendo que são importantes. A primeira diz respeito fundamentalmente a alguns desafios nesse relacionamento nosso com os próprios operadores do petróleo. É natural que a Petrobras, por exemplo, ela tenha interesse de comprar equipamentos de última geração, equipamentos que atendam às suas necessidades técnicas, e por conta disso ela não está muito preocupada em diferenciar quem é quem entre os fornecedores da cadeia produtiva. Enquanto que nós, FINEP, Banco e BNDES, estamos preocupados exatamente em fortalecer a inovação. Então, às vezes, aí existe um paradoxo entre aquilo que é previsto nos sistemas de compra da Petrobras, que a Petrobras quer comprar o melhor e o que estiver na ponta, e muitas vezes não é aquilo que está sendo produzido dentro do mercado nacional, e os desafios nossos de estar tentando corresponder às necessidades desse mercado. E aí temos esse paradoxo que nós estamos tentando superar, e eu pessoalmente entendo, aí é uma opinião absolutamente pessoal, que depende muito da nossa visão do sistema de compras brasileiro. Ou seja, se há flexibilidade hoje, né, para visitar estádios de futebol, como é que não poderíamos estar imaginando se não deveríamos estar flexibilizando também as formas de licitação para favorecer a inovação e trazendo esse conhecimento para dentro do país. Eu agradeço a oportunidade me dada aí pelos que nos convidaram, pela agência que abriu, e mandar meu abraço para o Luiz Nassif, que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente. Pela próxima vez a gente poder conversar. Muito obrigado. Obrigado, Conché. Agora a gente troca a palavra vai para o Pedro Pino Bellis, presidente da Rede Petro do Rio de Janeiro.